Fala galera, tudo bom? Eu sou o PS Renan e nesse vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre essa peça aqui, que é o potenciômetro. Ele é uma peça muito importante para a injeção eletrônica do nosso carro. O potenciômetro também é conhecido como sensor borboleta ou pela sua sigla em inglês, TPS, que significa Throttle Position Sensor. Em português seria algo como sensor de posição da aceleração. E é exatamente essa função que ele desempenha no sistema. É através dele que a central sabe o quanto que está aberta a borboleta do carro para ela poder fazer o cálculo de combustível e ar que entra no motor. Bom, então nós temos dois tipos de potenciômetro hoje no mercado. O potenciômetro analógico, que é também conhecido como potenciômetro de garras, e o potenciômetro eletrônico, que ele funciona de um outro jeito, que é basicamente o jeito que tem nos carros de hoje em dia. E dentre os dois eu te recomendaria trocar para o potenciômetro eletrônico, a não ser que você tenha o potenciômetro original do carro e que ele não esteja dando problemas. E para a gente ver se o potenciômetro ainda está funcionando, se ele está com algum defeito, eu vou ensinar vocês como fazer as medições usando o multímetro, para a gente saber se, primeiro, se a marcha lenta vai estar regulada com ele, né? Se o potenciômetro está regulado. E também se não há nenhuma falha nas pistas resistivas aqui do potenciômetro. Porque com o passar do tempo, de andar muito com o carro, vocês vão ver lá no corpo de injeção. Nele tem algumas garrinhas que passam nas pistas resistivas aqui do potenciômetro. E com o passar do tempo, delas ficar passando sempre no mesmo lugar, geralmente é a 3.000 rotações ali, que é quando a gente troca de marcha, elas acabam se gastando e aí elas perdem a função dela de passar a corrente elétrica. Então você acaba tendo algumas falhas no meio da aceleração. Por exemplo, você está acelerando o carro e de repente o carro dá uma engasgada ou ele acaba até morrendo. Então a gente vai ver como testar o potenciômetro com ele no carro, ainda engatado lá. E depois eu vou ensinar vocês a trocar por algum, se você quiser trocar o seu pelo eletrônico ou até por outro de garra, apesar de eu não te recomendar isso. E a gente vai ver quais são os valores certinho para a gente poder ajustar ele e conseguir uma marcha lenta igual a que está no meu carro aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Então galera, eu estou aqui com o carro ligado, eu acabei de ligar ele. Se vocês perceberem, essa ainda não é a marcha lenta do carro, porque a temperatura ainda não atingiu os 90 graus de funcionamento do motor. Ou seja, a gente só vai poder ver a rotação da marcha lenta quando o carro estiver completamente quente, que ele estiver na temperatura de funcionamento dele, que é em 90 graus. Então quando você ligar o carro, se ele estiver frio, ele vai subir mais ou menos para 1.000 rotações. E aí, de acordo com a marcha lenta que você colocar lá, ele vai começar a reduzir e chegar na marcha lenta. Algumas vezes por problema de sonda lambda ou até no potenciômetro, a marcha lenta acaba descendo demais e você vê a luz de injeção ali acendendo na hora. Então, como vocês podem ver, a minha marcha lenta ainda está muito baixa. Eu vou aproveitar esse vídeo para a gente ajustar ela direitinho. A marcha lenta do tipo é mais ou menos isso aí, ó, entre 800 e 850, ou seria nesse risco e um pouquinho para cima. A minha ela vai estar um pouquinho mais abaixo, que é no de 700. Vocês já estão percebendo o carro descendo a rotação. Bom galera, então aqui a gente já está na frente do carro. Eu já retirei o filtro de ar. E o potenciômetro é esse que fica aqui do lado esquerdo do nosso corpo de injeção. Como eu já disse, o meu é o potenciômetro eletrônico. Então ele é bem grandão assim mesmo. E aqui a gente tem o cabo dele. Um dos primeiros testes que a gente tem que fazer é ver se a alimentação está indo correta aqui pro sensor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar o cabo. Para retirar é só a gente abaixar o arame e puxar o cabo para trás. Eu aqui estou com o carro ligado só na chave, então você pode ouvir que o atuador ele recuou. Mas isso não tem importância agora. Bom, aqui no cabo a gente vai ter uma numeração de 1 até 5. E dentro do cabo você pode ver que são apenas os polos 1, 2, 4 e 5. O número 1, aqui o mais da direita, é o negativo. E o último da esquerda é o positivo.
Nesse positivo tem que estar vindo 5 volts. Então é para isso que a gente tem aqui o nosso multímetro. Eu vou tentar medir aqui a voltagem dos polos 1 e 5 e a gente vai ver quanto que vai dar. É um pouco difícil filmar sozinho aqui com uma mão só, mas como vocês podem ver, eu coloquei ali o negativo no número 1, o positivo no número 5, e está indo certinho 5 volts de referência. Esses 5 volts vão se transformar na voltagem correta relativa à abertura da borboleta. Então o nosso primeiro teste é esse, ver se o sensor está sendo alimentado corretamente. O segundo teste que a gente vai fazer é ver se o sensor está aterrando, se o cabo do sensor está sendo aterrado. Então a gente colocou aqui o negativo no número 1, que é o negativo do sensor, né, do plug. E aqui na escala de continuidade a gente pode relar em qualquer peça aqui do motor, por exemplo, que ele é aterrado. Ele tem que dar contato de terra, tá vendo? Mudou a numeração, se eu tirar ele para, se eu colocar... Ou você pode colocar direto aqui no negativo da bateria. E você vai ver que ele está dando contato. Bom galera, então agora chegou a hora da gente verificar se o potenciômetro está regulado sem retirar ele do carro. Como eu não tenho um potenciômetro analógico que esteja funcionando, eu vou fazer as medições aqui usando o meu potenciômetro eletrônico, que é o que está instalado no meu carro. Aqui os potenciômetros analógicos que eu tinha são esse aqui, o original, que era da Bosch, só que ele já está estourado já, porque eu tentei consertar ele, só que ele já estava com defeito nas pistas dele, aqui na parte de cima. E esse aqui é um paralelo, que eu também já ferrei ele aqui porque a qualidade dele é muito baixa. E eu tentei reforçar a solda aqui para ver se melhorava o contato, mas não funcionou. E a gente tem esses dois aqui, são os analógicos, que funcionam com aquele sistema de garra que eu vou mostrar para vocês depois. E esse aqui é um novo, que é de uma marca que estão falando muito bem dela, que é a marca DS. Ele é eletrônico e, como vocês podem ver, é bem menor do que aquele que eu tenho. Então depois eu vou trocar por esse também, para a gente ver se os parâmetros são os mesmos para todos os tipos de potenciômetro. Então, só lembrando aqui, se vocês têm aqui o potenciômetro original, para vocês poderem retirar ele, provavelmente ele vai estar com esse parafuso aqui, que é muito difícil de se achar essa ponta aqui. É uma chave Torx com guia. Tá vendo que ele tem um pino bem no meio da chave? É por isso que é bem difícil você ter que retirar o potenciômetro original do carro, né? E eles fazem isso justamente para ninguém poder mexer. Bom, então para a gente começar as regulagens aqui, como eu já estou com o carro ligado só na chave. E aqui no cabo do potenciômetro, eu já encaixei no número 1 o negativo e no número 2, que é a pista que a gente vai medir, o positivo. Então o carro está ligado, o atuador também está ligado, e aí eu estou conseguindo essa leitura, 1,5 volts. Só que como o carro está ligado, ele está calculando a abertura da borboleta. Então, como vocês podem ver aqui, a borboleta já está aberta um pouco. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer ele retornar para a borboleta fechada. E aí, para fazer isso é bem simples. A gente vai retirar o cabo do potenciômetro e o sistema vai retornar ela, vai fechar a borboleta e vai deixar só um pouquinho de diferença. Dá pra ver aqui por cima, ele abriu só um pouquinho. Esse daí é o ideal. Agora, pra gente travar essa abertura, é só a gente retirar o conector do atuador. Então agora a gente pode reconectar aqui o cabo do potenciômetro. E se tiver tudo certinho com a leitura, no caso do potenciômetro analógico, era para ele estar aqui com mais ou menos 0,20 ou 0,27 volts. No caso do meu potenciômetro, como ele é eletrônico, e esse daqui era uma qualidade ruim também,
ele varia muito a voltagem, então você está vendo que está só com 5 milivolts. O certo é para estar com 20, entre 20 e 27. Se fosse analógico, essa medida ia dar mais certo, ia estar mais certinha. E como eu falei, o outro teste que você pode fazer, que no caso do meu aqui não vai variar nada, porque o meu não é o analógico, né? Você colocaria aqui no 1 e no 2, e aí iria abrindo a borboleta devagar, para ver a voltagem mudando. Como eu estou medindo aqui a pista número 1, que é no cabo número 2 aqui, né? Essa variação ela vai de 0,20 ou 0,27 até 4,7, 4 volts e 7, apenas nos 18 graus, nos primeiros 18 graus de abertura da borboleta. Então é só entre a borboleta fechada e a marcha lenta. Então ele calcula mais ou menos esse tanto, tá vendo? Se eu abrir mais do que isso, ele vai continuar o mesmo valor. Aqui eu estou abrindo totalmente ela, vou fechando, e aí ele vem retornando até o valor inicial. No caso do potenciômetro analógico, né, são esses dois, era para estar entre 0,20 e 0,27. Eu estou enfatizando bem isso porque o analógico é mais difícil de se ajustar do que o eletrônico. Bom, então feito isso, o próximo teste que a gente pode fazer, que no meu caso não vai dar muita diferença, seria abrir a borboleta com o positivo aqui no número 2 até ele atingir 4,70, entre 4,40 e 4,70. Por exemplo, até aqui, por exemplo, 4,50 aqui. No caso, você precisaria de 2 pessoas para fazer esse teste. Aqui eu não consigo nem trocar de mão, né? Então, no fio número 2, você abriria a borboleta até 4,50, certo? E aí retiraria o cabo do positivo aqui do número 2 e colocaria no 4, que é o sinal da segunda pista. Quando a primeira pista está em 4,50 ou 4,70, quer dizer, ela está quase para chegar no final, aqui na pista número 4 ele tem que estar entre 0,50 e 0,70 volts, ou seja, 50 ou 70 milivolts, né? Que se ele tiver nisso, quer dizer que a segunda pista está quase começando a dar sinal, que aí é para identificar o resto da abertura da borboleta, né? Que é quando a gente já está mais de 3.000 rotações. Bom, então esses são os 2 testes que a gente pode fazer, e infelizmente o meu potenciômetro eletrônico também é diferente do analógico, então não dá para mim mostrar quais seriam as medições corretinhas, né? Então, só para a gente saber se está... Então, só para a gente saber se está regulado ou não, é desse jeito. A gente pode colocar aqui no fio 2 e fazer esses testes. Aí agora eu vou retirar esse potenciômetro. Eu vou mostrar como que são as garrinhas lá por dentro dele. Bom, galera, então eu tirei aqui o potenciômetro. E essas são as famosas garrinhas que vocês já ouviram falar. Elas fazem contato com as pistas aqui do potenciômetro analógico, para ele fazer a leitura da abertura da borboleta. Se eu girar aqui a borboleta, você vê que ela se movimenta junto, ó. Certo? Como vocês podem ver aqui, as minhas já estão danificadas, porque quando eu coloquei o potenciômetro eletrônico que eu estava usando, eu não me atentei a isso. Mas você pode ver como ele não tem uma área para as garrinhas correrem aqui livre, né? Você pode ver que formou até marca aqui, ou seja, já eram essas garrinhas, né? Talvez possam estar dando contato ainda, mas elas já sofreram bastante aqui. Então talvez não funcione mais eu tentar colocar algum potenciômetro analógico aí, né? Então, só para vocês terem uma ideia, ele ia encaixado assim, ó, se fosse o original.
E como vocês podem ver, essa é a regulagem que a gente faz, ó. Esquerda e direita, que eu já vou explicar agora, né? Então, só para vocês darem uma olhada, para mim usar aquele potenciômetro eletrônico, ele vinha com esse adaptador aqui, que era para poder girar o potenciômetro eletrônico dentro dele, tá vendo? Só que, infelizmente, minhas garrinhas foram danificadas aqui, né? Então, beleza. Agora a gente vai ver como colocar um potenciômetro novo e regular. Bom, galera, então agora nós vamos trocar o potenciômetro antigo. Aqui no meu caso eu já retirei o potenciômetro, então eu não vou colocar ele de volta, né? Mas com o seu potenciômetro no lugar, você vai reconectar todos os cabos, se você tiver mexido em alguma coisa, né? Desligar e ligar o carro de novo. Aí o atuador vai atuar aqui, né? E abrir a borboleta. E aí, segundo o procedimento de troca aqui desse potenciômetro da DS, que é o que eu vou colocar no meu carro, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai retirar o cabo do potenciômetro antigo, no meu que ele está fora do carro, né? E era para a borboleta recuar aqui, ele vai fazer aquele mesmo recuo que deu aquela hora. E vai ficar um pouquinho afastado aqui do parafuso do batente, como vocês podem ver. Então esse é o que eles indicam, né? E agora a gente vai retirar o cabo do atuador de marcha lenta para manter esse afastamento, né? E aí eu vou ter que parar o vídeo aqui para colocar, né? A gente vai colocar o potenciômetro da DS no lugar aqui onde ficava o antigo. Ele já tem o encaixador aqui, né? Então a gente vai colocar com cuidado aqui. E aí eu vou parafusar. Olha, encaixou muito bem aqui, legal. Ele é bem mais leve do que o potenciômetro que eu estava usando. Então a gente vai encaixar ele aqui com os parafusos. Apenas não vai parafusar até o final, só um pouco para a gente poder fazer o ajuste, né? Então agora eu vou colocar os parafusos que vieram nele e daqui a pouco a gente volta. Bom, galera, eu coloquei os parafusos e reconectei o cabo. E agora a regulagem segundo o manual da DS é que quando você conectar aqui os cabos do multímetro no 1 e no 2 para medir a primeira pista, quer dizer, desculpa, o valor que tem que estar aqui no multímetro é entre 1,1 e 1,2. O meu aqui ele está mais baixo. Então, como ele está solto aqui, eu posso fazer o ajuste, tá vendo? Então a gente vai ajustar girando o potenciômetro. Se a gente girar no sentido horário, ele vai aumentar a tensão, que vai subir a voltagem. Se a gente girar no sentido anti-horário, a gente diminui. Então o meu aqui está baixo, eu vou girar no sentido horário, bem devagarzinho, que ele é bem sensível. E a gente vai chegar no valor entre 1,1 e 1,2. É bem difícil conseguir o valor, mas aí eu vou tentar com a câmera desligada aqui, né? Então nesse caso aqui, ó, 1,14 estava bom. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai reparafusar os parafusos para apertar ele e deixar ele certinho no lugar. Então é bem simples a regulagem dele. E aí o que eu vou fazer? Eu vou prender ele aqui, regular. Depois vou dar uma volta com o carro para mim ver qual a diferença, se ficou bom, né? Bom, galera, já se passou um dia aqui, eu dei umas voltas aqui com o potenciômetro novo. Eu já vou falar sobre ele e eu desmontei aqui porque eu vou colocar os parafusos originais do potenciômetro, porque esses aqui são mais difíceis de retirar, então não vai ser qualquer um que vai querer mexer nele, né? E eu tava aqui na frente de novo, eu queria fazer só uma errata, né, para corrigir uma coisa que eu falei no vídeo anterior sobre regular ácido acelerador. Eu tinha falado que essa folga aqui do batente, ela era bem próxima assim, né? Era 0,2 milímetros, mas na verdade eu me enganei com o tamanho da medida. Na verdade a folga que tem que ficar aqui
é entre 2 e 5 milímetros, então a folga fica um pouco maior, tá vendo? Isso com o atuador recuado ao máximo. Lembra que a gente usa os fiozinhos lá para poder recuar ele ao máximo, né? Então a folga tem que ficar com 2 a 5. Então ele vai ficar uma folga mais ou menos assim, ó. Essa folga é para fazer o acelerador ficar um pouco mais leve, tá vendo? Ó, ele vai começar a acionar a borboleta aqui, ó. Então tem como você descansar o pé no acelerador. Porque com a outra medida, se já colocasse o pé no acelerador, ele começava a abrir a borboleta e isso fica tipo muito irritante para você dirigir o carro daquele jeito. Ele fica muito com a resposta muito rápida. Não que desse jeito o carro fique mais lento, sabe? Mas ele fica melhor desse jeito, com aquela folga ali. Então só para corrigir aquele vídeo lá, e agora eu já vou falar um pouco do potenciômetro novo aqui. Vou trocar aqui os parafusos dele e depois a gente fala dele. Bom galera, então acho que é isso aí. Essa é uma peça que eu não vou mais trocar no carro. Eu fiz uns testes com ela de aceleração e tal. Fui andando, soltei do acelerador para ele dar o cut-off, né, para entrar na marcha lenta. E a marcha lenta ficou reguladinha, certinha, entre 850 e 900, que é o valor do tipo, né? Às vezes ela fica em 800, mas olha, tá certinho mesmo. Eu tô com alguns problemas no carro ainda, no bico injetor. Ele tá falhando bastante, então é por isso que eu não filmei ainda com o carro andando na pista. Mas essa marca, a DS, esse potenciômetro eu posso falar para vocês de comprar de olho fechado mesmo. Porque a sensibilidade dele é tão grande que ele parece o potenciômetro original do tipo. A aceleração que você dá, assim, de dar uma pisadinha só no carro, o carro responde na hora. Enquanto que com esse trambolho gigante que eu tinha aqui, não estava funcionando direito. E aí eu vou mostrar para vocês agora o porquê que esse daqui não é um potenciômetro eletrônico, tipo assim, feito para o tipo igual esse da DS, né? Bom galera, então a razão por esse potenciômetro aqui não ser tão bom igual aquele da DS é essa daqui, ó. Eu, com curiosidade, acabei abrindo ele, né, pra mim ver e dar só uma olhada. Esse daqui é um potenciômetro de um outro carro. Você pode ver que tá ele é cortado aqui para ser aproveitado de outro carro, né? Aqui seria onde seria encaixado o plug do outro carro. Ele tem 3 fios apenas e aqui o tipo precisa de 4. Então eles têm tipo um circuito eletrônico aqui que faz o trabalho certo, sabe? Ele passa a medição de um potenciômetro para 2 valores, né? Para o carro poder entender direito. Só que essa conversão é muito ruim, porque vocês viram lá que mesmo com a borboleta fechada, às vezes esse potenciômetro dava o valor de 5 mV, enquanto que esse da DS ele fica em 75 mV. Os dois funcionam bem de um modo diferente, né? Mas o da DS, olha, é muito bom mesmo. Eu acho que se eu tô falando, vocês têm que acreditar, né? Porque como vocês podem ver, eu tenho uma certa experiência aqui com o potenciômetro. Então é isso aí, como vocês viram, essa peça aí realmente resolveu o problema do meu carro. E eu queria mostrar uma diferença de preço. O potenciômetro original já estava no carro, né? Mas esse paralelo custou na época R$45 para mim. Esse aqui grandão me custou 130 junto com entrega. E esse da DS eu consegui pagar 63 à vista numa loja aqui perto. Talvez o preço varie aí na sua cidade, mas foi isso que eu paguei. Mais uma coisa, caso você esteja tendo aquele problema de corte na aceleração enquanto você está acelerando, talvez você possa só desmontar o potenciômetro do lugar e limpar as pistas dele. Porque às vezes é só alguma sujeira que ficou naquele lugar, que acumulou, ou pode ter entrado água ali na parte de onde fica as garrinhas, e aí é só limpar que talvez ele volta e você regula de acordo com o vídeo. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se não gostou, clique em não gostei, não tem problema. Deixa o seu comentário sobre algo que você não pegou muito bem do vídeo, ou se tiver dúvida sobre alguma outra parte do carro, da eletrônica dele, né? E é claro, não se esqueça de compartilhar. Falou? Valeu!